Reforço importante para o Vasco da Gama após a parada da data FIFA. Além disso, amigo torcedor vascaíno, também tem a base do Vasco se destacando nessa manhã de sábado. Goleada e os crias dando alegria e esperança para o torcedor cruzmaltino. Tem também informações importantes sobre o futuro do nosso Vasco da Gama, essa batalha judicial entre Vasco e a empresa norte-americana 777 Partners, que segue acontecendo. Ontem tivemos esse leilão acontecendo e o Vasco tem um novo dono. Eu vou trazer essa informação aqui para você porque se houve leilão, houve comprador. Então se liga só, vem acompanhar todas as informações do Vasco da Gama aqui e agora nesse Fala Gigante que chega para você, torcedor vascaíno, bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas informações e novidades. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso cruzmaltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno, tá bom? Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, cheio de informação para lhe dar. Acorda Vascão às 7 horas da manhã em ponto, chegando sempre, como eu sempre falo aqui, é o meu compromisso com você, 7 horas em ponto eu tô aqui. Tem o Fala Gigante pela parte da tarde, que é esse vídeo de agora, e o Boa Noite Gigante pela parte da noite para fechar o dia com chave de ouro. Então, se você aí, amigo vascaíno, tá à procura de um canal que te mantenha sempre informado sobre o nosso Vascão, corre aqui embaixo e já venha se inscrever no canal do Gigante Vasco. Além disso, é claro, como eu sempre falo, curta, compartilhe, se inscreva ativando o sininho de notificação e venha fazer parte aí da família, como eu venho falando, que mais cresce, né, dentro do YouTube vascaíno. Fechou? Conto com você então, hein, de vascaíno para vascaíno, porque é claro, aqui é muito Vasco. Vambora então, sem muita enrolação, Vascão, fala logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com uma baita notícia, uma notícia que anima, né, cara? Uma notícia aí que a gente olha e fala, mesmo diante de tudo que tá acontecendo, há um futuro. Tá aparecendo aí na imagem, essa primeira imagem, é da escalação da partida que aconteceu hoje, dia 7 de junho, sábado, às 7 horas da manhã, às 9 horas da manhã, perdão, contra o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca. Um jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Jogo de volta, tá? O Vasco entrou em campo com essa escalação, no Sub-17, Osés no gol, Lucas Melim, de olho em Lucas Melim, Christopher, Ítalo Machado, Lourenço, Bernardo Manes, Luiz Felipe, Medina, de olho no Medina, Cauã, Ian Falcão e Emanuel. Ainda tínhamos no banco Diego Minetti e Andrei Fernandes, que são aí os dois grandes nomes dessa geração aí do Sub-17. O Vasco venceu o Nova Iguaçu 5-1. 3 gols do Emanuel, 1 gol do Luiz Felipe e 1 gol do Lorenzo, tá? Vasco novamente jogando muita bola, envolvendo. O Vasco que no meio da semana enfrentou a equipe do Juventude, né? No Sub-17 do Campeonato Brasileiro e venceu também. O Vasco venceu o Juventude pelo placar de 3-1, com 2 golaços, um do Andrei e outro do Medina. O Vasco é o atual terceiro colocado da categoria Sub-17 no Campeonato Brasileiro. Então por isso que eu digo que há um futuro. A base do Vasco, cara, é muito forte. É muito forte. Pena que não é valorizada como deve ser. E hoje, e aí eu falo, o trabalho do senhor Cássio Barros é impressionante. Cássio Barros foi um profissional que chegou nessa atual gestão do presidente Pedrinho e eu bato quando tenho que bater e elogio quando tenho que elogiar. Eu sou dessa forma. E eu espero sinceramente que as pessoas que hoje compõem a atual diretoria do Vasco entendam isso. Que se vocês derem motivo, eu vou elogiar. Mas se vocês derem motivo, no bom sentido, eu vou bater também. Eu não vou ficar passando a mão onde não tem que passar a mão. Eu não vou ficar criando ilusão onde não tem que se criar ilusão. Se tiver errado, eu vou falar que tá errado. E se tiver certo, eu vou falar que tá certo. Como foi o caso do Cássio Barros, que eu critiquei a chegada, mas tá calando minha boca. Cássio Barros em 25 partidas, desde que assumiu o Sub-17 do Vasco da Gama nesse ano de 2025, ele tem 17 vitórias, 8 empates e nenhuma derrota. Um aproveitamento de 79%, 63 gols marcados e 25 sofridos. O Sub-17 está invicto na temporada de 2025
e conquistou ainda recentemente o título da Copa do Brasil. Então, cara, sinceramente, de olho nessa geração do Sub-17 do Vasco, que tem um monte de talento, tem muita joia, uma geração que vai dar muitos frutos ao nosso Vascão. Animado, vascaíno? Deixe, é claro, a sua opinião aí nos comentários. E falando em base, tem muita garotada da base que tá treinando aí no elenco profissional, né? Não do Sub-17, mas do Sub-20. E hoje, pela parte da manhã, inclusive, tivemos mais um dia de treino no CT Moacir Barbosa. Tá aparecendo aí na imagem a vocês. Mais um dia de preparação, olhando para a partida contra o São Paulo, que irá acontecer lá na próxima quinta-feira em São Paulo, no Morumbis. O elenco cruzmaltino treinou hoje, vai folgar amanhã e retornará ao CT Moacir Barbosa na próxima segunda-feira, depois de amanhã. Treinará segunda, terça, quarta para quinta, ter esse confronto importante, válido pela 12ª rodada de Campeonato Brasileiro. Hoje, novamente no treino, assim como está sendo durante toda a semana, tivemos a participação de David e também do Estrela. Os dois atletas estão retornando aos gramados aos pouquinhos, tá? Estrela e David vem aumentando um pouco a carga de intensidade física, né? Ambos ainda não estarão à disposição para a partida dessa próxima quinta-feira contra a equipe de São Paulo, mas ambos já estão trabalhando com bola, amigo torcedor vascaíno. Ainda algo bem inicial, mas já estão trabalhando com bola, estão aí no último processo de transição para logo estar à disposição do técnico Fernando Diniz, tá? David e Estrela estão no processo do último mês antes de retornar aos gramados. O Vasco tem essa partida contra o São Paulo na quinta-feira, dia 12 de junho, e vai ficar parado depois pelo período de um mês, só retornando a campo de uma forma oficial, numa partida oficial, no dia 12 de julho, contra a equipe do Botafogo, também pelo Brasileirão. A expectativa é que durante esse período aí de um mês, até a partida contra o Botafogo, após a partida contra o São Paulo, seja o período essencial e necessário para que tanto Estrela quanto também o David, o DVD, retorne aos gramados e esteja completamente à disposição do técnico Fernando Diniz. Eu venho falando aqui até com certa frequência, o Vasco não ganha pouco não, amigo. O Vasco ganhará muito tendo Estrela e David à disposição. O David é 1 milhão de vezes melhor que o Lloyd Augusto. O David é 1 milhão de vezes melhor que Benjamin Garré e que pontas que hoje fazem parte do elenco do Vasco. Eu acho o Nuno um baita jogador, mas a característica de ponta o Nuno não tem. Com todo respeito, eu posso estar falando até uma palavra que vai contra a ideia de torcedores, mas a característica de ponta, e eu digo ponta a ponta, ponta que parte para cima, ponta que quebra a linha, ponta de mano, o Nuno não tem. O Nuno é um baita jogador, o Nuno é diferente, mas o Nuno é muito mais um ponta armador que gosta de construir, que faz 1-2, do que esse ponta rápido. E esse é o David. O David é rápido, é forte, é intenso, um jogador chato, um ponta quebrador de linhas, uma peça essencial para o elenco do Vasco. Então, o Vasco ele vai ganhar muito com o retorno do David, e eu acho que o Vasco vai ganhar muito também com o retorno do Estrela. Estrela, quando surgiu no Vasco da Gama no meio do ano passado, ali naquele jogo, inclusive contra o São Paulo, em São Januário, onde o Vasco goleia 4-1, tendo Paiva no comando da equipe, o Estrela a gente olha, eu já conhecia do tempo de base, eu creio que muitos vascaínos também, e quando a gente viu aquele garoto que sempre brilhou na base, chegando no profissional e amassando, que ele jogou muito, cara, ali a gente olhou e falou, tá nascendo uma promessa, um novo craque. Veio da base cruzmaltina, mas logo veio essa lesão que o interrompeu. E se o Estrela voltar, depois desse período todo parado, jogando a bola que a gente sempre viu que ele teve, amigo, esquece. O Vasco ganha 2 baitas reforços para a temporada de 2025, tá? 2 grandes reforços. David e Estrela, eu te garanto, são 2 jogadores que o Vasco não tem a capacidade de contratar nessa próxima janela de transferência a nível, tá? Então são 2 jogadores importantes que vêm e ajudarão e muito o técnico Fernando Diniz, que, é claro, conta com eles 2, mas sabe também da necessidade de reforço, tá, meu amigo? É importante pontuar, né? Porque o David e o Estrela retornarão ao elenco cruzmaltino, que o Vasco não vai contratar. O Vasco vai ao mercado, o Vasco vai contratar, o Vasco entende a necessidade de trazer reforços, muito pela postura do próprio técnico Fernando Diniz, que deixa sempre claro a atual diretoria, desde o primeiro momento, desde a primeira conversa que houve com o presidente Pedrinho para fechar negócio, a necessidade de jogadores, principalmente para o setor ofensivo. Hoje o técnico Fernando Diniz entende que a necessidade do elenco do Vasco se encontra no setor ofensivo, no ataque.
meias ofensivos e atacantes ofensivos, pontas, um reserva para o Paulo Verratti, e é isso que o Vasco da Gama vai atacar nessa próxima janela de transferências. E até pode se perguntar, Lucas, e a questão da defesa? O Vasco não vai contratar zagueiros? Não, amigo. Internamente, a situação que o técnico Fernando Diniz passou para o departamento de futebol é que o problema não é na zaga. A zaga, é claro, não há uma certeza, não há uma convicção de qual é a zaga titular do Vasco hoje, mas internamente o próprio técnico entende que com as peças que tem dá para se trabalhar. O zagueiro João Vitor, o zagueiro Maurício Lemos, o zagueiro Lucas Freitas, o zagueiro Luiz Gustavo, que chegou com tudo. Com essas peças dá para se trabalhar. E exatamente esse período que o Fernando Diniz terá de um mês, né, de parada por conta do Mundial, internamente o próprio treinador vê que vai ser um momento ideal para fechar esse sistema defensivo do Vasco, essa dupla titular que ainda não foi achada, né? Uma hora é o Luiz Gustavo, outra hora é o Lucas Freitas. A gente não sabe se o Maurício Lemos veio para ser titular ou vai ser banco. Então esse período será importante, o técnico vê exatamente esse longo aí, período sem jogos também como essencial para fechar esse sistema defensivo sem contratar ninguém no mercado da bola. O foco no mercado tem que ser a parte ofensiva do elenco Cruz Maltino. Concorda, Vascaíno? Você, sinceramente, acha que precisa contratar jogadores ali para a parte de trás, para o sistema defensivo? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E para contratar um alô, né, presidente Pedrinho? Ó, solta a grana, porque vai precisar ter dinheiro. E vambora então para a última parte desse Fala Gigante, né? Vamos falar sobre 777 Partners aqui com vocês. Por quê, amigo torcedor vascaíno? O que está acontecendo, né? Ontem tivemos aí o leilão, o tal leilão para vender as ações da 777 Partners. Esse leilão ele ocorreu nos Estados Unidos, um leilão que se deu início às 10 horas da manhã, e o objetivo era exatamente isso, né, meu amigo torcedor vascaíno, vender as ações do grupo norte-americano. Essas ações, elas se referem a clubes de futebol, ao Vasco, ao Genoa, ao Hertha Berlim, ao Standard Liège, a todas as empresas que detinha a antiga 777 Partners. E aí, durante todo o dia, né, muito se perguntou, cadê o resultado do leilão, para quem foi vendido, porque automaticamente o Vasco, tendo 30% das suas ações nas mãos da 777 Partners, o leilão vendendo essas ações para um novo dono, o Vasco ele não teria um novo dono, porque hoje o dono é a própria associação, mas 30% do Vasco da Gama estariam nas mãos de um outro responsável, de um outro dono de fato. 30% das ações do Vasco teriam um novo dono. Essa era a situação. E aí a gente recentemente teve informações de como foi o leilão. E eu trago aqui a vocês agora, meu amigo, a informação é que, de fato, esse leilão ocorreu às 10 horas da manhã do horário norte-americano. E o jornal belga The Standard afirma que o leilão que ocorreu em Nova York foi uma transferência. O comprador das ações desse leilão foi a ACAP. Mentiu, né? Mais uma mentira da empresa norte-americana. Você lembra daquele vídeo do Chaves? No episódio do Chaves, para quem curte Chaves vai lembrar, onde Chaves pega os churros e vende para ele mesmo? É exatamente isso que aconteceu. A 777 Partners ela montou mais um teatro, como sempre foi. Ela armou um leilão para vender as suas ações para quem a controla. Porque todos já sabem que acompanham o meu canal, e quem acompanha o mínimo de Vasco possível sabe disso, que as ações da 777 elas se encontram nas mãos da ICAP. A ICAP é uma seguradora norte-americana. A ICAP, durante praticamente toda a existência do grupo norte-americano da 777, emprestava dinheiro para a 777 Partners. Só que teve um dinheiro que a dívida chegou a um valor tão alto, tão exorbitante, que a 777 Partners não tinha mais como pagar a ICAP. E aí, automaticamente, meu amigo, a ICAP começou a ficar responsável pelos bens da 777. É o seguinte, eu sou teu amigo, você é meu amigo, você, Lucas, você me empresta 10 reais, eu vou e te peço 20, daqui a pouco eu te peço 1.000, daqui a pouco eu te peço 2.000, 3.000, 4.000, e a minha dívida contigo vai aumentando porque eu te peço emprestado e não te pago. Aí vai ter um momento que sabe o que você vai fazer? Eu tenho meu bem, eu tenho um carro de 50 mil reais. Você vai virar e falar, Lucas, pô, cara, tu tá pegando dinheiro direto de mim. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o carro pra mim. Pode ser? Aí eu vou falar, tá, cara, não tenho dinheiro pra te pagar, toma o meu carro, eu te entrego a chave. O meu carro vai ser teu
pela dívida que eu construí com você. Mas a gente em nenhum momento formalizou isso. Ficou só na palavra. Toma o meu carro, tá no meu nome ainda as coisas, mas quem controla é você. Era isso que estava acontecendo com as ações referentes a 777 Partners com a ICAP. A dívida chegou a um teto tão grande, amigo, que a ICAP começou a tomar conta, mas não tinha nada formal. Então a 777 armou um circo. Ó, vamos abrir um leilão público, quem quiser pode ofertar. Mas esse leilão era só um teatro para passar as ações que eram da 77 de uma forma formal para a ICAP. E hoje é isso que está acontecendo. Todas as ações se encontram nas mãos da ICAP, meu amigo torcedor vascaíno. Uma bola aí praticamente cantada, né? O novo dono das ações do Vasco hoje é a ICAP, é a seguradora que todos nós já sabíamos que estava como responsável, mas não como dona de um fato real. E isso só favorece a vida do Vasco, porque lá no contrato assinado em 2022 era proibido, tá, ocorrer qualquer mudança de responsável pelas ações. O Vasco não assinou em 2022 com a ICAP. O Vasco assinou em 2022 a venda da SAF Cruz Maltina para 777 Partners. Então, a partir do momento que as ações que eram da 777, elas passam para a ICAP e não envolve o Vasco, então a partir do momento que os responsáveis pelas ações do Vasco não é mais a 77 e sim a ICAP, há uma mudança de dono. E rompe o contrato assinado em 2022, sem passar pelo Vasco, porque a forma correta para que isso acontecesse era tendo uma AGE, os sócios do Vasco da Gama aprovando uma mudança. Então, se isso não aconteceu, é uma quebra de contrato daquelas mais loucas do mundo, aberração. Isso favorece para o Vasco até recuperar os 30% que hoje estão nas mãos da ICAP. Então, isso tudo vai ser julgado na arbitragem da FGV e aí a gente vai para a segunda parte. Porque hoje tivemos informação que o terceiro advogado que o Vasco da Gama escolheu para a arbitragem foi impugnado. A 777 Partners, toda vez que o Vasco escolhe um advogado para essa arbitragem, ela entra com um pedido de impugnação, reclamando do advogado que o Vasco escolheu, e esse pedido de impugnação é atendido. Então, automaticamente, a 777 ela está adiando essa arbitragem que já era para ter acontecido lá no ano passado. Lucas, qual a importância da arbitragem? Gente, a arbitragem é essencial. Ela é essencial olhando para a SAF do Vasco. Por quê? Porque a arbitragem que vai pegar esses 40%, que hoje não são nem do Vasco, nem da ACAP, 777 Partners, e definir o dono. O Vasco hoje ele tem as ações, mas não é dono das ações, porque está no poder. O Clube de Regatas Vasco da Gama é dono da sua própria SAF por conta de uma decisão em caráter de liminar dada pelo TJRJ, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E o martelo só será batido de fato quando tiver essa arbitragem da FGV, que deve dar muito provavelmente controle para o Vasco da Gama. Mas a 777 toda hora entra com pedido de impugnação e consegue adiar. Adiando não tem decisão e as ações ficam aí soltas e o Vasco não consegue ser vendido de fato. Então, essa é a situação. Mais um advogado impugnado, 777 tentando empurrar para frente com a barriga. Clima esquisito, tá? No nosso Cruz Maltino com relação à SAF. Uma grande interrogação, essa é a grande realidade. Show? Deixa clara a sua opinião aí nos comentários, porque eu, Lucas, vou ficando por aqui agora. Esse foi o Fala Gigante, o segundo vídeo desse sábado. Agradecer aí a todos vocês que são novos aqui no canal. Vamos embora juntos, fazer de um canal do Gigante cada vez maior e melhor. Fechou? Vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva. Ajudem o nosso crescimento aqui no canal. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.